uma vez em São Paulo, né, migrado para cá em 2003, entrei na Universidade de São Paulo, já não muito jovem, né, tinha 38 anos, 37 anos. Eu morei no CRUSP e o Saulo, meu parceiro, morava comigo e tinha outros parceiros que passavam. Já virou um pequeno espaço cultural, sem ninguém pensar. Sempre tomávamos um café depois do almoço, pessoas ligadas a gente ia, tal, cantava. E depois, a partir de 2006, na banca de livros, na Fefeleche, no Espaço Aquário, a banca que eu montei com o Silvio Diogo, né, nosso companheiro poeta e jornalista, né, ele fez ECA. E infelizmente o Silvio partiu novo, né, com 37 anos. A banca já era um espaço cultural, já era um Instituto Juca de Cultura. E quando nós começamos aqui, né, que era um grupo de compositores parceiros meus, né, sou letrista de música, muitos vinham aqui, começamos logo no segundo mês depois que eu mudei para essa casinha, em 2012, no meio do ano de 2012, eu lembro que os livros do sebo estavam tudo aqui na sala, encaixotado, e a gente já começou com 20 pessoas a fazer os saraus, né, 11 anos atrás, e nunca mais paramos. É muito simples, humilde, e ao mesmo tempo muito bonita a história do IJC, Instituto Juca de Cultura. Falando assim tem uma pompa, né, mas é porque tem um viés de humor nisso, é uma coisa provocada, buscada e provocativa também. Porque a cultura tem que ser tão regimentada, né? Tão cheia de ordens, de burocracia. Na verdade, eu penso que o espírito da cultura tem que ser o contrário disso, ela tem que ser anárquica. As coisas têm que ser jogadas umas contra as outras e dali nascer outras coisas. O próprio nome Instituto Juca de Cultura nasceu como uma piada de Facebook sobre o nosso vizinho poderoso, que é o IGC, Instituto Goethe de Cultura, que é a matriz do Instituto Goethe, acho que no Brasil inteiro, né? Tem muita grana, muitas coisas sérias envolvidas. Eu frequentei um pouco, admiro bastante. E bom, nós temos um poeta da roça, ele é o nosso Goethe. Uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Tá dando um recado, quer dizer alguma coisa isso. E os entendedores entendem, né? Às vezes demora a entender, mas um dia cai a ficha da piada e faz sentido. Viajar assim, eu viajei demais, a procurar por mim, procurando a paz interior. O bom em mim é voltar atrás e poder descobrir que tudo está tão perto. Só que ocupamos essa casinha alugada de uma forma não muito comum, não muito convencional, que foi distribuir chaves para quem frequenta muito, tem muita gente que vem. O IJC não é só eventos musicais, oficinas, não é só isso, ele funciona o tempo inteiro, à tarde passam pessoas, sempre foi assim, tem muito almoço, muita janta, muita coisas assim. Vem gente ensaiar, fazer reuniões para futuras produções. Um espaço que seria meu,
eu pago o aluguel, mas na verdade muita gente frequenta e há um uso público. Então a gente está fazendo o processo contrário da privatização, né? A gente está tornando público um espaço privado. Tudo como um exemplo pequeno, né? Às vezes até mesmo medíocre de coisas, mas que como exemplo ele pode ganhar outra dimensão, né? Mais pessoas podem fazer isso. Há uma intenção política nisso, né? Há um discurso embutido nisso, com certeza. O Saraulão foi nascendo espontaneamente, ele teve origem nesses primeiros saraus com pouca gente, essa roda foi aumentando, ele foi se fazendo, foi criando uma forma, houve uma evolução dentro do evento, e isso vem acontecendo até hoje, sempre a gente dá uma aprimorada, falou, se fizer assim fica melhor. Na parte da tarde, com um almoço, né, uma refeição servida para todo mundo, livre, né, nunca foi cobrado. E sempre uma comida caseira, assim, com características de comida de festa, né, comidas da folia de reis, né, da festa de reis, da congada, que são as minhas referências culturais maiores, né, de cultura popular. E num determinado momento, por exemplo, e a intenção era sempre que a coisa se arrastasse a noite inteira, né? E aí os saraus foram aumentando e começou a acabar de manhã mesmo, às vezes 7 horas da manhã, teve uma vez que 8 horas, sempre depois do sol sair. E fomos também dividindo esse contínuo do sarau. Eu lembro de sessões contínuas de música, assim, de 3 horas, de altíssima qualidade, né, com convidados muito especiais. E eu julgo, aliás, que todo mundo é muito especial. E a coisa num contínuo de beleza, assim, ninguém queria parar. E ouso dizer que eu sou a única pessoa que vê tudo, do começo ao fim. Na hora que eu acabo de cozinhar, eu venho para cá, não vou nem ao banheiro. E geralmente não bebo ou como, porque eu fico muito concentrado, vejo como um trabalho mesmo. E tem um momento de uma pessoa se revelar, assim, de falar, fiz esse trabalho, eu sou fulano, eu vim de Sapopemba, eu vim da Vila Madalena, eu vim não sei de onde. Pessoas passam a se hospedar aqui, né? Tem um quarto de visita, músico que vem de fora e tudo isso. As pessoas para a sala e também para a cozinha começaram, para o jardim, começaram a trazer coisas de suas casas e deixar como recordação, que é uma forma simbólica dela se apropriar desse espaço como seu espaço familiar também. É uma coisa que me deixa muito emocionado. Esse processo também já não tem espaço para colocar as coisas, né? Essa semana ganhamos do Edgar Santo, que é um artista plástico muito bacana de Barueri. Ele fez uma reprodução de um quadro da Anita Malfatti, que representa uma soirée, né? Na casa, acho que do Mário de Andrade, ou era num pequeno apartamento que eles alugavam, para o encontro dos modernistas. É um quadro famoso. De rio, né? Nossos remos lá são mais estreitos. É um totem. Isso aqui é meu pai presente nesse espaço. Remo rude e tosco, remo que as corredeiras pra tão longe trouxe no tempo e no espaço. E que hoje enfeitas a sala da minha casa
ainda contigo viajo e a descida refaço. Remo, já foste cetro nas mãos de um pobre rei. Remo, o reino era o rio e o rei meu velho pai. Junto nós dois pescávamos peixes e nos pescávamos, tantos peixes peguei, mas vi fugir meu pai. É uma casa de recolher contribuições ao Saraulão, feito pela Silvia Martins. Uma boneca africana doada por uma professora que esteve aqui conosco. Uma boneca mexicana, a Malinte, o músico Saulo Alves trouxe. Esse é o Tulino. O Tulino era um parceiro de música do Juca da Angélica. Remo bom nunca afunda, remo que ainda me serves. Há muito eu te disse, vais comigo aonde eu for. E remo, meu bom remo, se tudo naufragou, só tu não afundaste, só tu e o meu amor. Remo, já foste cetro nas mãos de um pobre rei. Remo, o reino era o rio e o rei meu velho pai. Junto nós dois pescávamos peixes e nos pescávamos, tantos peixes peguei, mas vi fugir meu pai. Mas vi fugir meu pai. É um espaço que existe enquanto poesia. Eu vejo assim, porque eu não desvinculo da minha vida pessoal. Eu sou poeta, né? Fiz toda a minha vida romanticamente, seguindo essa trajetória, né, que é uma coisa muito complexa no mundo atual, cada vez mais complexa, né, uma coisa hilária, né, ser poeta hoje. Quem é poeta sabe do que eu estou falando. E nosso símbolo máximo aqui, eu falei, é o Juca, dá nome ao espaço, né, e ele foi um grande poeta, né, um grande poeta e que ainda vai ecoar muito, eu acho. A gente fez um trabalho longo, né? Eu tive à frente de um trabalho assim de edição do livro dele. O livro em si mesmo, eu que defini o texto e editei, sem saber editar, né? Fiquei inventando moda há muitos anos, né? Isso foi em 2001 que saiu o livro, ainda morava em Patos. De lá para cá saíram, né, através dos meus contatos, dos novos amigos que vim fazer aqui em São Paulo, e quase todos muito mais jovens que eu. Saiu disco, saiu filme, saiu peça de teatro, isso foi lá em Uberlândia, sobre o Juca. Coisas aqui, circulamos por espaços importantes, USP, SESC, Biblioteca Mário, com o recital da poesia do Juca, mesmo na cidade dele, fomos lá falar poesia, em outros lugares, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então divulgamos bastante esse trabalho, esse poeta, que dá nome ao nosso espaço. Ele era um roceiro que fazia poesia, né, na cultura oral, né, tudo na memória. O Instituto Juca de Cultura, ele tem essa sede precária, que a gente vem falando. Há sempre um sonho de um dia ter um barracão, ter um lugar assim, né? Tudo é muito difícil, aluguel, construir, nem pensar.
Fizemos 12 eventos na Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, por exemplo. Fizemos saraus, fizemos apresentações musicais, né, debate, palestras. Nós já fizemos coisa em Uberlândia, né, Catalão em Goiás, por exemplo, né, pequenas coisas no Instituto Juca, em Patos de Minas. Mais uma, com muito carinho, a gente vem fazendo, quer fazer mais, é no sítio Rosa dos Ventos, que é em Pocinhos do Rio Verde, município de Caldas, no sul de Minas, né? Não fica muito longe de São Paulo, fica a 3 horas e meia daqui, que é a casa, é um projeto do professor Carlos Rodrigues Brandão, um grande antropólogo, né, voltado à antropologia da religião, né, estuda as religiões populares no Brasil, sobretudo o catolicismo popular. Um professor emérito da Unicamp, professor de muitas outras universidades, Montes Claros, Uberlândia. Ele criou um sítio há uns 30 anos, pouco menos de 30 anos, acho que 28 anos. Em agradecimento, quando ele teve que se exilar do Brasil, ele foi muito bem recebido em muitos países da América Latina, em muitos países da Europa, né, em casas compartilhadas. Então ele criou uma casa assim, no sul de Minas, para receber pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de todos os lugares. E o Brandão foi construindo casas, né? Fez uma casa grande na entrada, tem do lado, bem em frente, assim, uma porteira que nunca se fecha, uma questão simbólica, né? Uma casa aberta para ser compartilhada por todos, né? Todos fazem os trabalhos coletivamente, de limpeza, de cozinhar e outras coisas. E ali passou a ter cursos, né? Ele quis criar, né, uma universidade popular. Agora realizamos esse sarau, dias atrás, dia 17 e 18 de junho, um novo convite de João Arruda e de mais pessoas que agora já nos conheciam. E fizemos o Saraulão Junino do IJC. O índio me falou, vai. O índio me falou Que o círculo perto da lua que o círculo perto da lua diz que a chuva vai cair bem longe, bem longe, bem longe daqui. Bem bonito, vai, bem longe. Bem longe, bem longe, bem longe daqui. La cadera de la piedra creciera como ninguna. No te pierdas en los montes, siempre ha salido la luz. Va mi corazón de rayo cortado. Malvado como mi pavo, vive cerro colorado. Amor antigo, coração amigo, que a aridez dos dias úteis não apague dentro do peito. Quando o sol olhar o dia, a vorrer sumirá. A ria, a chuva e Eu, para falar a verdade, eu não sei o que é um sarau.
né? Eu fico tentando saber, tentando entender o que é um sarau. Existem muitas formas, muitas maneiras de fazer um sarau, né? Tem sarau com inscrição, só aqueles que se inscreveram, então assim consegue predeterminar o tempo que vai ser gasto, mais ou menos. Vão poder se apresentar naquela ordem, e aí isso pensam que assim é mais democrático. E tem sarau que tem mais poeta do que músico, tem sarau que tem mais músico que poeta, que é o caso aqui do JC. Tem muitas formas de se fazer, e muita gente fala que não gosta de sarau e que vem aqui e pensava que isso não era um sarau, né? Então, eu acho um fator importante nesse jeito de fazer arte é o seguinte: esse encontro casual, esse improviso, a coisa acontece milagrosamente. É a arte nascendo ali, naquele momento, as pessoas se conhecendo naquele momento, brincando de fazer arte. Pode dar certo, pode dar errado naquela música, né? Pode tudo. Nisso está a beleza. Não tem uma quarta parede. No sarau, a coisa acontece ali, agora, e essa magia, essa força é o que encanta. Essa busca, essa intenção de viver conforme o que a gente acredita, ser radical nisso, eu acho que devia ser de todas as pessoas. Quando perdemos o pé nisso, é que a coisa fica tão complicada, né? Eu acho que um indígena, um caiçara, alguém num quilombo, vive isso espontaneamente, né? A arte faz parte do seu dia a dia, do seu trabalho cotidiano, de plantar, de colher, de caçar, né? De andar pelo rio. A canoa é bonita, o jeito de remar é bonito. Devemos buscar isso. E não só os poetas, né? O poeta, para mim, acho que tem a obrigação de fazer isso, os artistas, mas todo mundo, né? Buscar ser o que é, o mundo seria melhor, eu acho. Vida de pescador, pescador de rio, pescador de mar, tem de voltar com peixe, tem de voltar. E se o mar não tá pra peixe, se o rio não quer correr, como viver, como voltar? Pescador de rio, pescador de mar, pescador de rio, pescador de mar, pescador de rio, pescador de mar.